Saudações a todos os amigos e amigas que compartilham desse grande interesse pelo estudo da doutrina espírita. O estudo de hoje é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Iniciaremos o capítulo 2º, e o capítulo 2º trata de Deus. Nesse capítulo a gente vai abordar, aliás, Kardec aborda 3 temas a respeito de Deus, ou melhor dizendo, 4 temas, né? Existência de Deus, da natureza divina, a providência e a vista de Deus. Eu vou fazer uma introdução fazendo correlação desse capítulo com as outras 4 obras antecedentes, fazendo uma correlação, inclusive, com a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, essas obras mais importantes de Kardec. Quando eu falo mais importantes, porque o que é o Espiritismo, quando a gente fala obra fundamental, a gente não inclui, né? A gente coloca as 5. E a Revista Espírita. Para dar início no nosso estudo de hoje, eu vou compartilhar aqui a tela. Estamos aqui com a obra original de Kardec, que, como nós sabemos, é a primeira à 4ª edição. São as 4 edições que nós consideramos como a obra original de Kardec. A 5ª em diante, que é a grande maioria das publicações em português, elas estão com a 5ª edição, e que nós, aqui da Sociedade de Estudos Espíritas, consideramos como adulterada, como nós já divulgamos no nosso canal, na apresentação dessa obra. Antes de iniciar o capítulo em si, eu vou fazer uma breve introdução, sem me aprofundar com relação a essa temática, que é a própria adulteração. Então, eu queria trazer para vocês aqui um estudo que foi feito no passado, na Gênese original. Daqui como eu falei, não vou me aprofundar, daqui é só para a gente ver como esse capítulo, aliás, o livro inteiro, né, mas como esse capítulo também foi bem maltratado, né? Então, onde a gente vê o primeiro item, ele vai até aqui, até esse final aqui, onde a mãozinha está. Na adulteração, o item 2 passa a ser no segundo parágrafo do, do primeiro item. Essa parte aqui é retirada, essa parte também é suprimida, né? Essa palavra aqui está trocada, né? Vamos seguir rapidinho aqui, sem entrar muito na questão em si, né? Então, suprimido, suprimido, palavra errada, suprimido, palavra errada, né? Errada que eu digo, trocada, né? Então, a gente vê essa obra de Kardec bem descaracterizada do original. É muito comum nós vermos as pessoas que defendem que a Gênese, ela, ao invés de ser adulterada, tem uma tese que defende que ela foi modificada pelo próprio autor, o que foi contestado pela pesquisa feita pela pesquisadora Simone Privat, como todos nós já sabemos. Então, vocês veem que esse capítulo foi bem, né, adulterado. Então, quando a gente olha essas modificações,
muitas vezes nos leva a crer que pode ter sido sim, porque Kardec ele tinha por hábito, né, fazer algumas modificações ao longo das obras, inclusive comunicações. Nós vimos em outro estudo que o texto original, a comunicação original do espírito israelita, que ele foi publicado na íntegra na revista Espírita, quando ele é transcrito para o Evangelho, nós vemos mudança de parágrafo. Quando você lê o texto na revista Espírita e compara com a modificação, agora veja bem, a modificação não foi na ideia, na forma, aliás, perdão, no fundo, a modificação foi na forma, na colocação dos parágrafos da a ideia. Então, quando você olha para aquele texto, fica muito claro que ficou muito melhor. Sem alterar o fundo, ele didaticamente nos prepara a entender melhor a ideia que é tratada. Não é o caso aqui desses textos, né? Quando a gente vai olhar para esses textos aqui, além de ficar quase que incompreensível, ele traz elementos que descaracterizam os conceitos que Kardec desenvolveu até o livro O Céu e o Inferno. A Gênese, sendo o último, deveria o quê? Ou manter esses conceitos, ou dar segmento, dar profundidade nesses textos. Não é isso que a gente vê nas modificações. Bem, eu quero compartilhar com vocês uma comparação que nós fizemos em português. Então, aonde está amarelo é que foi suprimido, o que está aqui em laranja é o que foi modificado. Então, você vê que aqui o item 2, né, passa. São modificados os itens aqui. Como eu falei, não vou me aprofundar, então não vou ficar dando tantas explicações assim, né? Quem tiver interesse, pode. A gente deixa sempre o nosso contato no final dos vídeos aqui, do estudo. Tem o nosso WhatsApp lá. Quem tiver interesse, nós temos esse material à disposição. É só entrar em contato que a gente tem o maior prazer em dividir. Lembrando sempre que nós não cobramos nem nada, né, por esses estudos, e a gente tem o maior prazer em compartilhar materiais. Inclusive, nas descrições dos vídeos, tem um, um farto manancial de documentos, ou seja, todos os documentos que a gente produz aqui, de estudo, está disponível lá, né? Então, aqui seguindo os itens, né? Aqui, eu usei a palavra retirado, né, ao invés de suprimido. Aqui, onde está amarelo, é suprimido, aonde está em laranja, modificado. Aí aqui, da natureza divina, que é o segundo tema, né? A gente vê palavra também trocada. A providência. Aí aqui a gente também vê o quanto que foi retirado daqui. Aqui na lateral, vocês veem 23, 24, os itens mudam, porque se é suprimido tudo isso de texto, os itens vão ficando escassos, né? Então tem que substituir. Isso aqui tudo foi retirado, né? E quando a gente lê o que foi retirado, é que eu falei, você vê que é uma incoerência do próprio Kardec. É como se fosse um Kardec irreconhecível. A visão de Deus, e aqui termina o capítulo. Não é pouca coisa, né? E como eu falei, e eu volto a insistir, para a gente entender essas alterações, porque eu vejo muita gente debatendo temas
E não é só temas espíritas. Hoje em dia, nós temos muitos especialistas em todas as áreas da ciência, da filosofia e da política. Né? Hoje a internet está cheia de pseudo-sábios. O que mais me entristece, não é nem me irrita, me entristece, é que quando a pessoa ela vem para um debate, ela não vem com argumentos. Ela não é baseada, não é pautada em um estudo sério. Geralmente, essa pessoa defende uma opinião que ela formou a partir da opinião de outro. É uma espécie de paixão, sabe? Né? Então, o Kardec, que é tão racional e nos ensina a ser racionais, eu convido a todos que a gente use essa razão. Os que já leram, já se aprofundaram nas modificações e se convenceram que não houve modificação, tudo bem, é o entendimento dessa pessoa. Eu respeito mais essas pessoas do que aquelas que partem do princípio, né, que é uma paixão, né, porque gosta de determinadas figuras, que são destaque muitas vezes nas tribunas, e não se dão o trabalho de fazer o seu próprio raciocínio. Né? Então, é esse convite que a gente faz para as pessoas estudarem, né? Estudarem, lerem, e não precisam concordar com a gente, né? Em hipótese nenhuma. Porque eu tenho certeza, né, que se a pessoa estiver munida de uma boa vontade, de um bom senso, talvez ela entenda. Tá? Fazer como Kardec, ele tinha suas convicções, ele tinha algumas crenças. Quando ele confrontou com os ensinamentos que os espíritos trouxeram para ele se colocou imparcial, analisou a ideia e refez as suas crenças e as suas mediante fatos, né? Mediante o raciocínio lógico, que é o que a gente espera que as pessoas passem a cultivar. Vamos para a introdução desse estudo que nós preparamos aqui, como sempre fazendo uma correlação das obras de Kardec com todas as outras. E a Gênese, principalmente, pelo fato de ser a última deixada por Kardec para nós, ela é muito importante que a gente faça uma correlação com toda a codificação, né? Com toda a obra de Kardec. Então, nós fizemos aqui, preparamos esse pequeno ensaio aqui para a gente ir para os temas do capítulo de hoje. Iniciamos hoje uma apresentação de estudo aprofundada sobre o capítulo 2º, Deus, da obra A Gênese de Allan Kardec, estabelecendo correlações essenciais com as quais, correlações essenciais com as demais obras fundamentais do Espiritismo e as revistas espíritas. Este capítulo é a pedra angular da doutrina espírita, pois a compreensão de Deus é o alicerce sobre o qual todo o edifício se constrói. Que a gente costuma a raciocinar da seguinte forma, né? A primeira definição que a gente tem que ter numa crença espiritualista é o conceito de Deus. Porque o conceito que nós temos de Deus é o que vai refletir na nossa moral, na nossa autonomia, né, como espíritos em evolução, munidos agora, né, de um livre-arbítrio e com a inteligência suficiente, mas ainda com a moral e a própria inteligência em construção. Então, que Deus é esse que nos apresenta a doutrina espírita? Introdução. A Gênese e o capítulo 2º. Deus. 1. Introdução. A Gênese e o capítulo 2º. Deus. A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, representam um passo adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo, com o objetivo de estudar a Gênese, os milagres e as predições
em suas relações com as novas leis deduzidas da observação dos fenômenos do espírito. Allan Kardec enfatizou a necessidade de definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da doutrina, afastando qualquer ideia de misticismo. A iniciativa da doutrina é divina, mas sua elaboração é fruto do trabalho do homem, através de um ensino coletivo e concordante dos espíritos. As revistas espíritas frequentemente serviram como um terreno de ensaio para sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre certos princípios antes de admiti-los como partes constitutivas da doutrina. O capítulo 2 de A Gênese aborda diretamente os seguintes temas: existência de Deus, acerca da natureza divina, a providência, a visão de Deus. A obra ressalta que Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade de suas leis, e não pela sua derrogação, e que para Deus o passado e o futuro são o presente. E nós abordamos essa questão na apresentação dessa obra. Deus não faz milagre. Deus, para ser poderoso, para ter todos aqueles atributos, ele não precisa derrogar suas leis. Ele é poderoso, justo, bom, né? Justamente porque ele faz as leis serem cumpridas sem precisar derrogá-las. Imagina um juiz que cria uma lei e está toda hora abrindo exceção ou derrogando-as. Então, a nossa visão de Deus já começa aqui. Vamos, então, para o segundo item. Correlações, agora fazendo as correlações. Vamos fazer primeiro correlação com a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos. A obra inaugural da codificação, o Livro dos Espíritos, dedica seu primeiro capítulo a Deus, explorando Deus e o infinito, as provas da existência de Deus, os atributos da divindade e o panteísmo. A definição fundamental é que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O Livro dos Espíritos alerta contra a exageração da severidade divina, aquele Deus que pune, que castiga, né? Que compromete a ideia de Deus e a suposição de que a criatura possui mais clemência, mansidão, amor e justiça autêntica do que o ser infinito. Isso se alinha diretamente com a discussão sobre a natureza divina em A Gênese. A doutrina também busca revivificar a verdadeira sanção penal, sob formas que se relacionem com os costumes e sentimentos da época, rejeitando a mitologia horrorosa de infernos com caldeirões ferventes como um vão fantasma adequado, no máximo, para assustar as crianças. Correlações com o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo foca na moral de Cristo, considerada o código divino, inatacável, onde todos os cultos podem se reunir e que jamais foi objeto de disputas religiosas. Essa moral, baseada na justiça mais rigorosa, é o caminho infalível da felicidade futura, o que se conecta com a natureza divina e a providência de Deus. A obra destaca a aliança entre ciência e religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a outra as leis do mundo moral. Contudo, dado que ambas têm o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Isso reforça a existência de Deus como princípio unificador de todas as leis. Ignorar as necessidades indicadas pela natureza é ignorar a lei de Deus, e que todos os atos da vida devem ser dedicados ao Criador, remetendo à providência
e que todos os atos da vida devem ser dedicados ao Criador, remetendo à providência. A oração dominical é recomendada como a mais perfeita vinda do próprio Jesus, resumindo os deveres para com Deus, o próximo e consigo mesmo, sendo um símbolo da fé, adoração e caridade. Então, a gente vê como ele aprofunda, né, cada temática desse livro, ele vai aprofundar na temática que a gente vai explorar desse capítulo, da Gênesis, Deus. 4. Correlações com o céu e o inferno. O céu e o inferno aprofunda a compreensão da justiça divina e da bondade de Deus, ao examinar as crenças sobre as penas e recompensas futuras, refutando dogmas como as penas eternas, por serem ilógicos e materialmente impossíveis, segundo as leis da natureza. A obra menciona um concílio geral que afirmou a existência de um só Deus verdadeiro, eterno e infinito, quem, no começo dos tempos, extraiu juntas e do nada duas criaturas, a espiritual e a corporal, formando depois a natureza humana. Isso corrobora a existência de Deus e a natureza divina como Criador. Anjos e arcanjos são vistos como ministros de Deus, que comunicam sua vontade e anunciam eventos futuros, sendo órgãos de sua justiça ou de sua misericórdia, evidenciando a providência divina. A crença nesses seres é tão antiga e universal quanto o mundo, com uma hierarquia que inclui serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes e potestades, mostrando a obra organizada de Deus. Correlações com o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns aborda a ignorância dos princípios da ciência espírita como a causa principal das dificuldades e decepções na prática. A doutrina espírita, como ciência e filosofia, requer um estudo sério. A obra de Kardec esclarece que as manifestações físicas ocorrem com o consentimento de Deus e com um objetivo útil, ligando diretamente os fenômenos à providência. Também menciona que Deus inspira nos homens a inquietude pelo porvir para induzir-nos à previsão, mais uma faceta da providência. É crucial refutar a ideia de que o diabo é o único agente das manifestações, pois isso implicaria que o diabo é tão poderoso quanto Deus, o que é irracional e não resiste a uma análise séria. O estudo da filosofia espírita é primordial e os fenômenos são acessórios, pois a filosofia resolve problemas antes considerados insolúveis. Correlações com o livro O que é o Espiritismo. Esta obra de síntese destaca que a doutrina espírita faz com que o que antes parecia uma anomalia contrária à justiça e sabedoria de Deus revele-se muito natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. O Espiritismo é apresentado como a filosofia que melhor resolve uma multidão de problemas que eram considerados insolúveis, satisfazendo as aspirações interiores dos indivíduos. A reencarnação é abordada como uma lei da natureza que explica questões que só ela pode resolver, conectando-se diretamente à providência e à natureza divina através de suas leis imutáveis. Kardec explica que a ignorância dos princípios fundamentais é a causa de falsas apreciações. A obra também questiona a justiça divina em relação às pessoas que nascem em condições desfavoráveis, concluindo que, se é um efeito da providência, a causa deve ser anterior à vida presente, o que aponta para a reencarnação. Correlações com as revistas espíritas. As revistas espíritas são uma fonte rica de discussões e esclarecimentos sobre Deus. Poder de Deus versus o diabo. Artigos que a gente pode encontrar essa temática
na revista de junho, de agosto de 62. Kardec questiona a lógica de atribuir ao diabo tanto poder a ponto de igualá-lo a Deus. Ele defende que atribuir ao diabo tudo o que é bom nas comunicações é tirar o bem de Deus para prestar homenagem ao diabo. Essa é uma postura de respeito à divindade e à natureza divina de Deus, que é soberanamente poderosa. Planos de progresso e providência. Artigos que vamos encontrar essa temática em agosto de 63 e julho de 65. Deus tem seus planos e coloca a semente divina no coração quando julga conveniente. A providência divina ilumina aqueles que se dedicam à propagação da verdade com boa fé. Ciência e religião, setembro de 67. Camille Flammarion, em sua obra Deus na Natureza, busca demonstrar a existência de Deus a partir da ciência, afirmando que muitos cientistas não encontram Deus porque não quiseram fazê-lo. O objetivo é reconciliar a ciência com as ideias espiritualistas, para preparar sua aliança com o Espiritismo, o que reforça a existência de Deus através de suas leis naturais. Panteísmo. A Revista Espírita de 1863 define o panteísmo como uma confusão flagrante entre a obra e o obreiro, enquanto o Espiritismo mantém a distinção entre Deus Criador e sua criação. Intuições históricas da divindade. Já em 1858, a Revista Espírita mencionava o druidismo e a filosofia espírita, indicando que os sacerdotes da Gália já haviam atingido um alto grau de filosofia espírita. A antiga fé gaulesa e a doutrina druídica acreditavam no desenvolvimento progressivo da vida através dos mundos e na morte como limiar de uma nova existência. Isso mostra uma intuição das leis divinas em tempos remotos. Concepções de Deus em outras religiões. A Revista Espírita de 1868 apresenta a visão de Maomé sobre Deus, que reconhecia um Deus único, Jesus e Moisés como profetas, e rejeitava a ideia de Deus ter um filho ou partilhar seu império, interpretando a Trindade literalmente como três deuses. Isso ilustra a diversidade de interpretações da natureza divina ao longo da história. Lavater e a intuição espírita, maio de 68. A correspondência de Lavater com a imperatriz Maria da Rússia demonstra seu conhecimento dos princípios fundamentais do espiritismo e uma justa apreciação de suas consequências morais, incluindo a doutrina antes de sua aparição oficial. Hipótese de Deus na substância fluídica, junho de 68. Friedrich Herrenschneider, em seu livro Religião e Política na Sociedade Moderna, em 1868, admite a existência de um Deus criador presente em toda a criação. Deus penetra todos os corpos com sua substância fluídica e está em nós como nós estamos nele. Allan Kardec apresentou essa ideia em A Gênese, a título de hipótese. Essa é uma visão profunda da natureza divina e da visão de Deus, sugerindo uma imanência divina sem confundir o Criador com a criatura. Aqui, essas temáticas na Revista Espírita, nós trouxemos porque cada temática está ligada a esse capítulo. E, como isso daqui é só uma apresentação, nós não detalhamos o mês, o título, e isso vai ser descrito, né? Isso vai ser deixado na descrição desse estudo. Senão a gente ocuparia muito tempo, só para a gente observar as temáticas aqui e como esses temas são desenvolvidos. Concluindo as nossas correlações, o estudo do capítulo 2º, Deus, de A Gênese, em conjunto com as demais obras fundamentais e as revistas espíritas, revela uma visão de Deus como a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, cuja natureza é intrinsecamente boa, justa e providencial, atuando através de leis imutáveis e naturais.
Essa visão racional e filosófica afasta o misticismo e o sobrenatural, reconciliando a ciência e a religião, e oferece a chave para a compreensão dos grandes problemas da existência humana, desde o destino da alma até a ética nas relações sociais. A compreensão da existência e dos atributos de Deus é a base para o progresso moral e intelectual da humanidade, transformando a fé de um fantasma em uma crença racional e inabalável, digna do Criador e essencial para a regeneração do mundo. E essa é a nossa pequena introdução para a gente entrar agora no capítulo, né, Deus de a Gênesis, que é o capítulo segundo, Deus. Vamos iniciar com o tema existência de Deus. Primeiro item. Deus, sendo a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, a base sobre a qual repousa o edifício da criação, é o ponto fundamental a considerar antes de tudo. Constitui princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo que não se veja a causa. A ciência vai mais longe. Calcula o poder da causa pelo poder do efeito e pode mesmo determinar sua natureza. É assim, por exemplo, que a astronomia deduziu a existência de planetas em determinadas regiões do espaço a partir do conhecimento das leis que regem o movimento dos astros. Buscou-se e foram encontrados os planetas que se pode dizer que foram descobertos antes de serem, antes de terem sido vistos. É o que a ciência faz, né? Ainda hoje, nós temos muitas teorias que ainda não se tornaram lei. E essas teorias, geralmente, é porque se observam um efeito. E a ciência trabalha exatamente com com esse pressuposto. Se eu tenho um efeito, eu tenho que ter a causa. E tem muitas causas que no passado eram teorias que se tornaram leis dentro da ciência. E é o que ele está trazendo aqui, esse raciocínio, né? Como, por exemplo, a astronomia, né? Item segundo. Numa ordem de fatos mais comuns, se nos encontramos em meio a uma neblina espessa, ao notar uma claridade difusa, julgamos que o Sol está no horizonte, embora não se veja o Sol. Se um pássaro que corta os ares é atingido por um disparo mortal, deduzimos que um atirador hábil o atingiu, embora não se veja o atirador. Não é, pois, sempre necessário ver uma coisa para saber que ela existe. Em tudo é observando os efeitos que se chegam ao conhecimento das causas. Terceiro, outro princípio elementar que se tornou um axioma por força de ser verdadeiro é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Se perguntássemos quem é o construtor de tal mecanismo engenhoso, o arquiteto de tal monumento, o escultor de tal estátua ou o pintor de tal quadro, o que pensaríamos daquele que respondesse que tais coisas se fizeram por si mesmo? Quando se vê uma obra-prima da arte ou da indústria, diz-se que deve ter sido feita por um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia tê-la concebido. Julgamos, no entanto, que tenha sido feita por um homem, porque se sabe que a obra não está acima da capacidade humana. Mas não ocorrerá a ninguém dizer que ela saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante. E ainda menos que seja trabalho de um animal ou produto do acaso. E aqui a gente percebe, né, e eu chamo a atenção para a gente ir acompanhando o raciocínio do Kardec. Lembra que ele sempre parte, né, do conhecido para o desconhecido. Então, ele evoca ideias, faz analogias,
para a gente ir fixando o ensinamento que ele quer trazer. Item 4. Em toda parte reconhece-se a presença do homem por trás de suas obras. Se você chega a uma terra desconhecida, ainda que seja um deserto, e aí encontra o mínimo vestígio de trabalhos humanos, concluirá que homens habitam ou habitaram essa região. A existência dos homens antediluvianos não seria provada apenas por fósseis humanos, mas também, e com tanto mais clareza, pela presença, nos terrenos daquela época, de objetos trabalhados pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo seriam suficientes para atestar sua presença. Pela rudeza ou pela perfeição do trabalho, se reconhecerá o grau de inteligência e de adiantamento daqueles que o realizaram. Se, então, nos encontrássemos num país habitado exclusivamente por selvagens e nos deparássemos com uma estátua digna de Fídias, não hesitaríamos em dizer que, sendo os selvagens incapazes de tê-la feito, é porque deve ser obra de uma inteligência superior à dos selvagens. Item 5. Pois bem, olhando em torno de si para as obras da natureza, bem, agora aqui ele já fez bastante analogia, né? Agora vamos começar a aprofundar o nosso raciocínio. Vamos ver para onde Kardec quer nos levar, né? Então, pois bem, olhando em torno de si para as obras da natureza, observando-se a previdência, a sabedoria, a harmonia que a todas presidem, reconhece-se que não há nenhuma que não supere o mais alto grau da inteligência humana, uma vez que o maior gênio da Terra seria incapaz de produzir o menor talo de erva. Uma vez que a inteligência humana não as pode produzir, é porque são produto de uma inteligência superior à da humanidade. Essa harmonia e sabedoria estende-se desde o grão de areia e o ácaro até os astros incontáveis que giram no espaço. E é preciso concluir daí que essa inteligência abrange o infinito, a menos que se diga que haja efeitos sem causa. Mário, Pois não. com licença, aqui eu gostaria de frisar, embora seja óbvio, mas assim, eu gosto muito, vou até pegar aqui rapidamente, mas apenas para analogia, Posso baixar a quando... tela? Não, não, não precisa rapidinho, não precisa Ah, não, tá. é rapidinho. Quando ele diz aqui, olhando em torno de si para as obras da natureza, observando-se a providência, a sabedoria e a harmonia que a todas presidem, reconhece-se que não existe nenhuma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da Terra não saberia criar a menor talo de ervas. E assim, ficou muito gravado para mim, é uma expressão que Leon Denis usa na obra Depois da Morte, apenas para enfatizar, né? Lá no final, no resumo, ele põe um item que diz assim: uma inteligência divina rege os mundos. Nela identifica-se a lei imanente, eterna, reguladora, a qual seres e coisas estão submetidos. Então é assim, essa harmonia universal imanente que rege todos os mundos, todos os seres e todas as humanidades. Então, é inegável, né? Quando olha a natureza, quando olha a harmonia com a qual ela existe nela, a sabedoria, como diz aqui, a gente percebe que, e isso presente, como diz Leon Denis, todos os seres, todos os mundos e todas as humanidades. Então, aí percebe a grandeza de Deus e a presença de Deus em absolutamente tudo. Então vamos lá para o item 6º. A isso, alguns opõem o seguinte raciocínio: as obras ditas da natureza são o produto de forças materiais que atuam mecanicamente em consequência das leis de atração e repulsão.
As moléculas dos corpos inertes agregam-se e desagregam-se sob o império de tais leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam, sempre da mesma maneira, cada qual em sua espécie, por efeito dessas mesmas leis. Cada indivíduo é semelhante àquele do qual proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração estão subordinadas a causas materiais, assim como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo acontece com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e movimentam-se perpetuamente em suas órbitas pelo efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa jamais uma inteligência livre. O homem movimenta seu braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que o movesse no mesmo sentido desde seu nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza, consideradas em seu conjunto, são, de certa maneira, automáticas. Esse é o raciocínio, né, que alguns apresentam. Kardec está expondo aqui um pensamento, né, e agora ele vai prosseguir. Tudo isso é verdadeiro, mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa. E ninguém pretendeu que constituíssem a divindade. Elas são materiais e mecânicas, não são inteligentes por si mesmas, o que também é verdade, mas são postas em funcionamento, distribuídas, adequadas para as necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com uma regularidade automática, e é essa regularidade que constitui seu mérito. A força que o move é toda material e de nenhum modo inteligente. Mas o que seria desse pêndulo se uma inteligência não tivesse combinado, calculado e distribuído o emprego dessa força para fazê-lo movimentar-se com precisão? Pelo fato de que a inteligência não se encontra no mecanismo do pêndulo e que não a podemos ver, seria racional concluir que ela não existe? Não, pois ela é conhecida pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e o saber do relojoeiro. Quando se vê um desses relógios complicado, que marcam a hora das principais cidades do mundo e o movimento dos astros que giram no espaço, e que parecem, em uma palavra, falar conosco e nos dar, no momento certo, a informação de que necessitamos, ocorreria alguém dizer: eis aí um relógio muito inteligente? O mesmo se dá em relação ao mecanismo no universo. Deus não se mostra, mas afirma-se através de suas mãos. E aqui é bom lembrar, né, novamente, relembrando que nós estamos já num livro que requer todo um conhecimento anterior, ou seja, a correlação com as ideias que foram bases para a gente entender. Porque conforme a gente vai lendo esse item, a gente vai passando na nossa cabeça todas as explicações. Né? Quando ele se refere às leis materiais, mas existe uma inteligência por trás disso. E quando a gente vai estudar no livro dos Espíritos, né, Deus, Espírito, Matéria, que são os elementos que constituem o universo, Deus acima de tudo, né? A gente não vai ter o princípio inteligente, que é o espírito, né? O espírito com E minúsculo, né? Não o espírito individualizado. Então, está toda a construção desse raciocínio na obra, na obra basilar, né? Que forma a nossa base.
E mesmo assim, o Kardec escreve de uma forma tão didática que mesmo que a gente não tenha lido as outras obras, a gente consegue visualizar com um pouco, o mínimo de esforço aqui, a gente consegue visualizar o que ele está trazendo. Agora, lógico, que se a gente tiver estudado essas obras com mais cuidado anteriores, né, a gente já vai ter uma noção muito mais ampla. A gente vê como Kardec realmente ele é muito didático, né? Item 7. A existência de Deus é, assim, um fato assente, não apenas pela revelação, mas pela evidência material dos fatos. Os povos mais selvagens não tiveram uma revelação e, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. É que nem os selvagens escapam às consequências lógicas, veem coisas que estão acima do poder humano e concluem que elas provêm de um ser superior à humanidade. E aqui termina essa primeira, né, temática. E tem gente ainda que fala, né, que não, esses selvagens acreditam em Deus porque são ignorantes, né? Ou falam que aquele que é muito crédulo, né, porque é ignorante. Lembrando mais uma vez do Livro dos Espíritos, né, quando o Kardec vai perguntar, né, onde estão as leis de Deus? Está na consciência. Ou seja, por mais primitivo que seja, não só o humano, né, não só a alma, né, o espírito encarnado, mas o próprio espírito, no seu início de evolução, ele, por mais ignorante que ele seja, intelectualmente e moralmente, mas ele já traz consigo as leis de Deus na sua consciência. E é isso que vai guiá-lo. Nem sempre essas leis que está na nossa consciência significa que a gente é um autômato, como se fosse um robozinho que a gente tem as leis programadas e a gente vai ser. Porque senão não existiria o mal no mundo. O mal é consequência da nossa ignorância. E a nossa ignorância, ela só vai ser superada com os esforços que cada um de nós vai fazer para se desenvolver intelectualmente, mas também moralmente. Fala, Marisa. Né, é muito interessante, né? Porque quando ele diz, entretanto, os povos mais selvagens não tiveram revelação. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. E por aí vai, né? Quando a gente estuda a história da humanidade, desde os seus primórdios, as primeiras religiões que a gente possa chamar, as religiões ancestrais, todas elas, absolutamente todas, né, têm sempre isso que ele diz, né, a existência de um poder sobre-humano. Sempre, a divindade é presente em todas elas, nas diversas formas possíveis, né, enfim, ou seja, um Deus antropomórfico ou um Deus voltado para a natureza, como os selvagens acreditavam, para eles tudo era Deus, o trovão, a lua, o sol, enfim, mas é inato, né? Quer dizer, algo em nós, e aí, particularmente eu, na minha modesta compreensão, acredito que é inato mesmo, quer dizer, algo em nós, interiormente, né? Não, ainda que a gente não saiba explicar o como, o porquê, ou quem é, ou o que é, mas esse sentimento íntimo da divindade, né? Do ser supremo da criação. Bem, então, nós chegamos ao fim desse tema. Nós vamos, então, encerrar por aqui. No próximo estudo, a gente vai se ocupar, então, da próxima temática, ainda nesse mesmo capítulo, sobre Deus, e vamos falar justamente da natureza divina. Então, eu vou encerrando o nosso estudo, agradecendo, como sempre, a Deus, agradecendo a participação de vocês. Então,
Até o próximo estudo. Um beijo no coração de todos e até lá.